Eu queria falar hoje sobre um assunto que vai voltar à pauta amanhã. Não sei se quando a gente abrir o programa amanhã já vai dar para falar dele, mas nós vamos acompanhar ao longo do dia. Está marcado para amanhã no Supremo Tribunal Federal uma sessão que vai encerrar uma discussão que vem se arrastando desde a última eleição e que na semana passada deu o que falar depois de uma decisão tomada pelo ministro Cássio Nunes Marques. Só para as coisas fazerem sentido, em outubro do ano passado, aliás, na eleição de 2018, um deputado estadual do Paraná chamado Fernando Francischini, ele colocou no ar uma live antes do fechamento das urnas e ele afirmou que as urnas estavam sendo fraudadas para impedir a vitória do candidato a presidente Jair Bolsonaro em primeiro turno. Era uma fake news descarada, uma coisa completamente desavergonhada. Ele dizia que as pessoas apertavam o número do Bolsonaro e não dava para, a máquina não deixava votar. Se descobriu que era uma cascata, e como ele estava espalhando uma fake news, ele foi processado. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu cassar o mandato dele. Foi cassado por uso indevido dos meios de comunicação, além de abuso do poder político e de autoridade. Essa cassação aconteceu em outubro do ano passado. E na semana passada, aliás, por 6 votos a 1. Aí os advogados dele recorreram ao Supremo. O caso foi parar nas mãos do ministro Nunes Marques, que derrubou a decisão do TSE. Derrubou sozinho, derrubou por decisão monocrática. E hoje, Fernando Francischini recuperou seus direitos políticos, dependendo, claro, da decisão de amanhã no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente poderia aqui, mas eu não quero, ficar discutindo os fundamentos da decisão do TSE. Eu não sou jurista. Aí vou ficar, não, porque os juízes, os ministros e tal. Ou ficar aqui discutindo os fundamentos da decisão do Nunes Marques para cassar, para derrubar a cassação. Transformar essa nossa conversa num debate jurídico, acho que não faz muito sentido. Tem argumento para os dois lados, tanto para cassar, foi cassado por 6-1, quanto para não cassar. Quanto para derrubar a decisão do Nunes Marques, que é o caminho mais provável. Tudo indica que amanhã o Supremo Tribunal Federal deve derrubar a decisão do ministro. Vou tossir. Desliguei o microfone para tossir. Bom, pode acontecer ainda um revés, pode ter um contratempo, alguém pedir destaque, alguma coisa aqui ou ali, provavelmente o Nunes Marques. Se isso acontecer, aí o assunto, em vez de sair do plenário virtual, vai para o plenário físico, mas isso é tudo detalhe. O importante é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal deve decidir contra o Fernando Francischini, contra a decisão do Nunes Marques. O que eu queria discutir aqui, chamar atenção aqui, é para essa sequência de fatos que mostra como o Brasil, ou no Brasil, funciona um sistema de justiça de baixa institucionalidade, de baixa eficiência. Veja se tem cabimento. A gente tem um sistema judicial só para assuntos eleitorais. Só isso já daria para a gente discutir se precisa ou não precisa, mas a gente tem. Tem lá uma justiça eleitoral. Aí esse sistema se mexeu em função da demanda que recebeu, por causa do que fez o deputado Fernando Francischini, e o seu órgão máximo colegiado tomou uma decisão. Não por 4-3. Olha, deu 4-3, só teve um voto. Por 6-1. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato de Fernando Francischini. 6-1. Aí, um magistrado isolado vai lá e revê a decisão. Se fosse a primeira vez, olha, esse Nunes Marques aí, pau nele, pô. Ele tá fazendo um negócio feio, hein? Nunca ninguém fez isso. Mas isso já aconteceu algumas vezes com decisões do TSE revistas por ministros
do Supremo em decisões isoladas, monocráticas, individuais, exatamente como fez o Nunes Marques. Então, bater no Nunes Marques porque ele fez algo é meio bizarro. Vários já fizeram. Eu não concordo com quem diz que ele fez algo que ele não poderia fazer. Ele não pode invadir a NASA, ele não pode sentar no Palácio do Planalto e dizer que ele é o presidente, ele não pode subir num cavalo branco e dizer que é o Napoleão. Isso ele não pode fazer. Aliás, pode dizer que é o Napoleão. Aí vão lá e tiram ele do Supremo porque ficou louco. Ele fez aquilo que ele pode fazer, como outros fizeram antes. Também acho que não faz muito sentido ficar discutindo se ele agiu para agradar o presidente Jair Bolsonaro, já que o deputado cassado é bolsonarista, espalhou uma fake news beneficiando Bolsonaro ou tentando chamar atenção para o Bolsonaro, e o Nunes Marques é um deputado, é um ministro escolhido por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro escolhido por Bolsonaro beneficiou um bolsonarista, sendo que ele foi escolhido pelo Bolsonaro. Até aí, tem ministro que foi escolhido pelo Lula, tem ministro que foi escolhido pelo Fernando Henrique, tem ministro que foi escolhido pela Dilma. Até outro dia tinha um que foi escolhido pelo Collor, que é o Marco Aurélio Mello, primo do Collor. Primo do Collor. Ele escolheu o primo dele para ser ministro. Aquele que ficava, eu não sei qual é o verbo, mas eu ia usar um que não devo, né? Listando regras, né? Divulgando regras para tudo, e que soltou o André do Rep, era primo do presidente da República. Isso não era lembrado o tempo todo. Mas eu não quero ficar, ele é bolsonarista, ele não é Bolsonaro. A questão, na minha visão, é mais profunda. A gente vive um sistema desarranjado. Um sistema montado, tudo por escrito, nos regimentos, nos estatutos, nas leis, nos códigos, para funcionar dessa maneira bagunçada, em que um órgão máximo da Justiça Eleitoral não é máximo coisa nenhuma. Decide por 6-1, o assunto vai para o Supremo e vai lá um ministro, não importa se para confirmar ou se para derrubar, o que importa é que como que cabe recurso para o Supremo num caso desse? No nosso sistema tudo cabe recurso para o Supremo. Aí ele vai lá e dá uma canetada. Por que ele deu uma canetada? Volto a dizer, deu porque pode. Como outros já deram, está errado. Não devia ser assim, mas é assim. É tão desarranjado que o cara vai e dá uma canetada. Aí, o deputado, porque é o seguinte, o Franceschini foi afastado, né? Então entrou um suplente. Agora, como o Nunes Marques tomou uma decisão, o Franceschini volta e o suplente é afastado. Aí o suplente entrou no Supremo também. Aí o recurso caiu nas mãos de outro ministro, não é do Nunes Marques, caiu nas mãos da Carmen Lúcia. E aí ela pediu uma reunião extraordinária do plenário virtual, que se reúne amanhã. Se reúne entre aspas, né? Plenário virtual é uma forma do Supremo decidir em que os ministros depositam o seu voto ao longo do dia, entre meia-noite, 0h, né, de amanhã e 23h59, e aí eles resolvem, não tem os debates, não tem aquela coisa toda. Pode ter alguma surpresa se o Nunes Marques, por exemplo, pedir destaque. Aí vai ter que marcar uma reunião do plenário físico. Aí é outra coisa. Mas, se isso não acontecer, a gente vai saber desta maneira. Então, o suplente entra na justiça, porque perdeu, aí o plenário vai se manifestar. Então, percebe? Tribunal Superior Eleitoral, ministro em decisão monocrática, plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, tudo isso para decidir uma coisa que é um crime que teria cometido o deputado. É pouco funcional, é de baixa institucionalidade, acontece o tempo todo no Brasil, é uma distorção asquerosa do nosso sistema de justiça.
É recurso para todo lado, é o tempo inteiro, nada acaba, nada se encerra. Como pode acontecer um órgão colegiado decidir e um ministro decidir monocraticamente? Como isso pode acontecer? E acontece, ele só fez isso porque os outros fizeram, e os outros fizeram porque pode, porque está previsto no regimento, no estatuto, nos códigos, está previsto em tudo. Não tem nada de errado com o que o Nunes Marques fez. O que está errado é um sistema que permite que isso aconteça. Porque isso, que envolve hoje um deputado que ninguém sabe quem é, né? Que fez uma bobagem e que mereceu a condenação que ele mereceu, hoje é isso aí, amanhã é um direito seu, amanhã é um direito que você perdeu, amanhã é um direito que você está lutando e fica com essa coisa sem fim, né? Então, o que eu queria apontar, denunciar, chamar atenção, é para nossa baixa institucionalidade. Uma pessoa mexe e você tem que ficar contando com o bom senso, com a vontade das pessoas. Quando você tem um ambiente de alta institucionalidade, o sistema protege. Aqui o sistema não protege a gente das vontades individuais. Que A ou B, que o ministro A ou B resolve. E aí é o que está acontecendo nesse caso, que é só um exemplo das distorções do nosso sistema de justiça que deveria ser revisitado. Enquanto fica uma guerra ideológica entre bolsonaristas e antibolsonaristas, envolvendo o Supremo, porque fica falando mal dos ministros do Supremo, que é um bobajol sem tamanho, o que a gente tem que discutir é como a gente faz para dar eficiência ao sistema de justiça. Um dos sistemas mais congestionados do mundo. Um sistema dos mais caros do mundo. Ele precisa dar uma resposta para a sociedade à altura do seu gigantismo e não está dando.